E aí, pessoal, boa noite, tudo bem, gente? Como vocês estão? Eu estou só abrindo o Excel aqui, ele está sofrendo um pouquinho aqui, meu computador deu um superaquecimento, mas ele está indo, rapidão, tá? Bom, então olha só, até que ele abre aqui, a aula de hoje é o seguinte, me fizeram algumas perguntas a vez passada e eu resolvi fazer uma live especificamente para falar disso, mostrando matematicamente como as coisas funcionam, tá? E aí o que acontece? Eu queria mostrar para vocês, e a pergunta que me fizeram foi mais ou menos essa daqui, ó, se compensa o quitar a dívida ou juntar dinheiro. Então é mais ou menos o seguinte, porque tem gente que faz alguns empréstimos consignados e empréstimos pessoais, mas ela consegue sobrar um dinheiro no final do mês, e aí esse dinheiro no final do mês, muitas vezes a pessoa fala, eu vou poupar, vou guardar esse dinheiro na poupança, em algum outro lugar, e aí a pessoa sempre fica se perguntando se vale a pena se guardar esse dinheiro e ficar pagando financiamento. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vejo como estratégia, quando vale a pena fazer uma coisa e quando vale a pena fazer outra, tá bom? Lembrando que eu deixei vários links aí, eu acho que apareceram os links do nosso Facebook, YouTube e tudo mais. Em breve a gente vai dar uma melhorada na estrutura, eu vou ver se eu coloco as coisas tudo no YouTube, a gente faz as aulas pelo YouTube. Tá bom? Por enquanto está sendo no Facebook, por uma questão de estrutura mesmo, aprendizagem dessa parte tecnológica aqui. Então, o que acontece? Você tem algumas situações, eu fiz algumas lives já, eu fiz algumas aulas falando como a gente faz algumas estratégias para você conseguir estruturar, quando você está desorganizado, você dá uma estruturada e você consegue fazer análise de como resolver os problemas de dívidas, tá? E aí, com isso, essa pergunta aqui que veio, então a gente precisa fazer o seguinte, eu vou retomar uma coisa quando eu falei para vocês sobre, a gente tem dívidas ruins, a gente tem uma coisa chamada dívidas boas, tá? O que acontece? Dívidas ruins, entre a relação de dívidas ruins e dívidas boas, elas são o seguinte, aqui, essas dívidas puxam você para trás, ou te levam para trás, tá? E aí, ele vai te levando para trás, esse negócio aqui. Ou seja, você vai piorando a situação todas as vezes. Cada vez mais você está piorando a sua situação. Tá certo? Então, isso que é uma dívida ruim. Então, por exemplo, se você vai enchendo de financiamento, empréstimos, cartão de crédito, consignado, cheque especial, conforme você vai entrando nisso, tá? Você vai ficando cada vez mais para trás. Dívidas boas, pessoal, aqui, eu dei o exemplo, por exemplo, quando você financia o imóvel, de tal maneira que a parcela não seja superior a 30% do seu rendimento, tá? Por que eu falo 30%? Por que esse número mágico 30%? Porque é só você imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que você financia um imóvel, você faz uma parcela, você ganha, sei lá, 3 mil reais por mês, e essa parcela de 30% está falando de 900 reais. Então, são 900 reais todo mês que você vai ter que deixar separado para pagar aquilo ali. Entendeu? Então, isso é muito importante ter em mente, ter em consciência disso. Já são 900 reais. Se você ganha 2 mil, você já está falando de 600 reais. Tá? Então, assim, é um pedaço grande do orçamento que sai ali. Então, você tem que viver com 70%. Tem o resto das contas, tem tudo que você tem que fazer com 70%. Então, assim, não seja superior a isso, então é um limite máximo que a gente faz, entendeu? Porque o ideal é que você tenha custos fixos que não passe de 50% do seu orçamento. Então, ou seja, se você imaginar 30% aqui nessa dívida, você só tem mais 20% do seu salário para as outras coisas. Então, porque o ideal depois é você conseguir fazer, poupar, conseguir fazer alguns investimentos e tudo mais. Então, você tem sempre um jogo para ficar. E esse jogo, pessoal, acontece por um fator simples. As pessoas que... Por mais que a pessoa ganhe muito dinheiro, o recurso dela ela vai ser limitado, né? E as pessoas que trabalham e tudo mais, tirando, sei lá, mega, super, hiper sheiks árabes aí que tem bilhões e bilhões, todo o resto, todo mundo acaba tendo os seus recursos limitados. Então, devido a esses recursos limitados, a questão é como você faz para utilizar esses recursos, tá certo? Então, o que eu fiz aqui?
Vamos dar uma olhada. Nosso Excel abriu aqui, parabéns para ele. Tá certo? Vou trazer para cá o nosso amigo Excel, para a gente poder dar uma entendida. Eu vou voltar aqui já, gente. Espera aí. Configurou, passou, fatiou, passou aqui. Beleza, veio para cá. Então, o que eu vou fazer? A minha ideia aqui é o seguinte. Quando me fizeram a pergunta assim, olha, Lucas, compensa guardar dinheiro ao invés de pagar uma dívida? Aí depende. Por que depende? Se você estiver fazendo um empréstimo comum, um consignado, um empréstimo pessoal num caixa eletrônico, por exemplo, então eu posso falar para você que o ideal é que você quite o mais rápido possível esse valor. E é aí que vai entrar o jogo da negociação. Como que você vai quitar esse valor? É isso que você vai fazer. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu dou um exemplo aqui que é o seguinte, ó. Eu peguei uma pessoa que fez um empréstimo de R$2.000, tá certo? Pode ser no caixa eletrônico ou consignado, tanto faz. Os juros foi de 3,5% ao mês. Eu estou sendo muito bonzinho aqui, porque tem juros bem maior que isso, tem juros que chega a 5%, 6%, tá? Então, a gente pode até piorar a situação, colocar aqui 5% ao mês, tá certo? E a pessoa vai pagar esse financiamento em 24 meses e o valor da prestação é R$ 144,94. O que acontece aqui, pessoal? O sistema que é feito o financiamento, seja um consignado, seja no caixa eletrônico, né, seja um crédito direto ao consumidor, é o que a gente chama de... Ele não é um sistema de amortização constante, como está falando aqui, tá? Mas o que o pessoal utiliza é considerado um empréstimo conhecido como tabela price. Como que ele funciona? Funciona o seguinte, a cada vez que você paga uma parcela, você paga um valor que é relativo àquilo que você tomou de empréstimo, ou seja, desses R$2.000 aqui, no caso, mais um juros embutido. E esses juros ele vai estar relacionado àquilo que falta você pagar. Por isso que chama amortização. Ele vai diminuindo o saldo total. E os juros vai sendo em cima desse saldo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu pensar nesse jeitinho aqui, então tem uma prestação, que vai me dar aqui de R$ 144,94, 24 vezes, 5% de juros ao mês, você emprestou R$2.000. Então, funciona assim, ó, aqui é o mês, tá? Então, você emprestou no mês 0, te deram lá R$2.000 na sua conta. Legal. O que acontece aqui? Quando você fizer essa prestação, aqui, essa primeira prestação, esses juros dessa prestação aqui, nada mais é que 5% em cima de 2.000. 5% em cima desse 2.000 aqui é os juros que você está pagando, porque andou um mês, então, nesse um mês, andou os juros de 5% em cima desses R$2.000. Então, o que ele faz? Esses juros aqui, essa parte que você está vendo aqui de amortização, nada mais é que o valor da parcela, tá certo? Menos os R$100, é o quanto amortizou. Aí a pergunta é assim, ó, qual que vai ser a próxima amortização? Ou seja, a pergunta é quanto que você ainda deve, depois que você paga a primeira parcela, quanto que você ainda deve lá para o banco? Depois que você pagou a primeira parcela, você conseguiu amortizar desses R$2.000, ou seja, daquilo que você realmente pegou, R$44,94 no final do primeiro mês. Então, o que vai acontecer? Aqui, agora, você não está devendo mais para a pessoa, quando terminar o primeiro mês, está devendo mais para o banco os R$2.000, você está devendo R$2.000 menos R$44,94. Ou seja, você tirou um pedaço. Aí o que vai acontecer? Nesse segundo mês, aqui, vai ter um juros que vai estar relacionado a não mais R$2.000, mas R$1.955,06. Ou seja, aquele pedaço que você já tirou, que você já amortizou, ele não vai contar mais em cima dos juros, ou seja, vai ter uma amortização. Alguém estão me acompanhando? A ideia, qual que é o raciocínio? Essa ideia de amortização vai sempre funcionar da seguinte forma: amortizar é tirar um pedaço do valor que você emprestou. Então, a cada mês você tira um pedaço e calcula os juros. O que é os juros? Juros nada mais é que o seguinte, pessoal, para vocês entenderem. Tem até acho que o primeiro vídeo, a Abel deixou o primeiro vídeo no meu canal do YouTube que fala sobre isso daí, que vai falar sobre inflação, que eu vou falar aqui. Por que a gente tem esses juros? Porque o que acontece? O que significa juros? Juros nada mais é que a atualização do seu dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. Isso aqui é uma garrafa d'água, tá?
essa garrafinha aqui, sei lá, vou dar um valor para ela. Vamos supor que essa garrafinha aqui custa, sei lá, 10 reais. Ela custa hoje 10 reais. Eu vou vender por 10 reais. Eu chego para a Bel e falo, Bel, tô a garrafa e a Bel me dá 10 reais. Essa assim que funciona. Beleza. Só que daqui 2 anos, essa garrafa aqui, ela não vai mais estar custando 2.000 reais. Perdão, ela não vai estar custando mais 10 reais. Ela vai estar custando, sei lá, 11 reais. Então, o que acontece? Essa mesma garrafa, lá no tempo, passando um ano, por exemplo, ela está custando 11 reais. Ou seja, é a mesma garrafa, só que o valor dela atualizou. Então, a ideia é que desses juros que é colocado em empréstimo, qualquer tipo de empréstimo, é uma atualização do poder de compra do dinheiro. Tá? Quando você entende isso, você entende juros. Para que tem os juros? Para você continuar forte com o seu dinheiro, ou seja, para você ter poder de compra com o seu dinheiro. Quando você faz uma aplicação financeira, o ideal é que essa aplicação seja superior à inflação. Por quê? Porque você está atualizando o seu dinheiro, ou seja, você tem o mesmo poder de compra e ainda consegue ter um saldo a mais, ou seja, um valor a mais, realmente dando um passo para frente nos seus investimentos. Quando você empresta dinheiro de alguém ou para alguém, esses juros vai fazer isso. Ele vai atualizar esse dinheiro no tempo. Essa é a questão dos juros, tá? Porque se a gente vivesse num mundo onde não houvesse inflação, então você não precisaria ter juros. Mas não é isso que acontece. Todos os lugares têm inflação. Não existe um lugar no mundo, se você pegar curva de preço nos Estados Unidos, por exemplo, de algum referencial que eles utilizam desde a década de 50 para cá, você vê que os valores vão aumentando. Tá? Então, se o valor vai aumentando, se o valor de um objeto vai aumentando, significa que o poder de compra daquele dinheiro tem que ir aumentando também. E para você aumentar o poder de compra, você trabalha com juros. E aí, como que funciona essa tabelinha aqui, né? Essa tabela price aqui. Ele vai pegar aquilo que você já pagou, ou seja, aquilo que você amortizou do seu valor principal, vai retirar e vai calcular os juros para aquilo que fica. Então, no segundo mês, você não vai pagar mais 100 reais de juros, porque os 100 reais era sobre 2.000 reais. Você vai pagar 5% em cima dos 1.955,60. E aí, se essa é a amortização, tá, você está pagando 144, que é o valor da parcela, que a sua parcela está fixa, quanto que ficaria, então, tá certo? O valor da amortização agora, 47,19. Esses 47,19, você subtrai de quanto? De 1.955,6. Sobra 1.907. Então, você vai reduzindo. Aí, no próximo mês, a mesma coisa. Então, você fez isso. Você fez esse primeiro passo aqui, você está pagando. Aí, eu vou esquecer essa tabela do meio, eu vou aqui para poupança. Fiz uma brincadeira com a poupança aqui, que é uma das aplicações que as pessoas têm mais familiaridade. O que acontece? A pergunta aqui é assim, tá? Aí, no final do mês, você está lá pagando esse empréstimo, aí sobra 250 reais do mês, todo mês para você. Você fala assim, pô, será que compensa eu guardar esse dinheiro? Ou compensa eu ir lá e já matar mais parcelas, ou então chegar para o banco, que é o ideal, você falar assim, ó, eu quero pegar do saldo total que falta para mim, eu quero colocar esses mais 250 aqui, e aí você recalcula tudo de novo para mim, porque daí minha parcela vai ficar menor. Tá? É assim que funciona o jogo. Tem que negociar. Uma das grandes coisas, um dos grandes tópicos de educação financeira se chama negociação. E muitas vezes a gente não tem... Não é que a gente não tem, né? É difícil você encontrar pessoas que consigam, ao longo do tempo, ir aprendendo a negociar, principalmente quando se fala de valores. As pessoas se perdem muito. E para negociar, você precisa de números, você precisa fazer continhas. Não são contas difíceis, são contas de mais, menos, subtração e de mais, menos, divisão e multiplicação. Ou seja, as 4 operações básicas, você resolve todos os problemas. Aí, 99,9% dos problemas você resolve em cima dessas continhas básicas. O que vai acontecer? Então, vou imaginar o seguinte. Eu tenho uma pessoa que vai fazer um aporte mensal de 250 reais aqui todo mês, tá certo? Na poupança. E aí ela vai aplicar isso daqui durante muitos meses. E aí a brincadeira nossa aqui é a seguinte. Se eu for aplicando 250 reais todo mês, mais os juros que ele me dá sobre o valor inicial, quanto que eu tenho de juros depois de 24 meses, ou seja, quanto que eu acumulei, e quanto que eu estou pagando depois de 24 meses lá, para ver se não compensa resolver o problema antes. Tá? Então, assim,
Eu sei que vai falar, não, mas é óbvio que funciona o programa antes. Sim, eu sei. Mas para esse óbvio funcionar na sua vida, você vai ter que, primeiro, fazer. Então, se você não quer fazer conta que você já acha que é óbvio, você vai ter que negociar. Chegar no banco e falar: olha, traz o valor que eu tenho aqui devendo, a valor presente, eu quero dar mais esse aporte e você recalcula para mim que eu quero diminuir o valor da minha parcela. E logo, você vai diminuir também a sua dívida e vai quitar mais rápido. Então, o que acontece? No primeiro mês aqui, no início do mês, colocou R$250, rodou um mês, 30 dias, deu 250,93. No começo do segundo mês aqui, do mês 1, né, mês 0, mês 1, você colocou mais R$250, que é o seu aporte, colocou mais 200, roda uns juros até o final do mês, você tem esse valor aqui, e assim vai. Em 24 meses, você vai ter um total, só para você ter uma ideia, de juros acumulados. Vou colocar aqui, eu fiz bastante, que eu vou usar esse mesmo exemplo para uma outra operação que eu vou mostrar para vocês. Você tem juros acumulados de R$310,99, quase 311, tá? Vamos pegando o espírito da coisa aí. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, compartilhem, entrem na timeline de vocês e compartilhem o máximo possível esse vídeo aqui, porque ajuda bastante a gente e ajuda as pessoas. Oi, Bel. Ih, não chegou os comentários aqui para mim ainda. Pessoal, assim que chegar os comentários eu vejo, tá? Os comentários estão meio lentos aqui no meu Face. Deixa eu ver. Chegou aqui. Bia Nascimento. Meu aluno favorito. Opa! Tia Bia. Que legal. Que legal, Tia Bia. Deixa eu ver a Jane. Faço dívidas contando com o que vou receber e já estou toda endividada. Eu não consigo pegar elas, só faz aumentar. Então, Jane, é o seguinte. Opa, valeu, Anderson. Aqui a Jane é o seguinte. Jane Braga, faz assim, ó. Primeiro, como você está aumentando as suas dívidas sempre, eu estou lendo aqui, pessoal, no tablet, por isso que eu sumi da tela, tá? Opa! Aqui. Tem um detalhe que é assim, acho que tem umas 2 ou 3 aulas, se não me engano, aula 10, aula 11, que eu mostro como você faz para organizar essas dívidas. Você organiza essa dívida colocando o tempo que você tem e faz organização financeira. Quando você fizer isso, você vai perceber que começa a ter luz no final do túnel. Então, assim, o primeiro ponto que você vai ter que fazer é olhar, se organizar, criar um mapa do que você gasta e de onde você deve, tá? Isso é importante. Lá no blog tem um texto bem técnico sobre isso e tem o nosso e-book lá. Lá no e-book tem os passos a passo como você faz uma organização bem estruturada, tá certo? Para você conseguir fazer isso. Então, assim, eu acho interessante você dar uma olhada lá, porque tem várias aulas falando sobre isso. A Beatriz, estou sem crédito e tenho uma empresa de 15 anos. Vou dar baixa. Quando você fala sem crédito, é sem crédito no mercado, Beatriz? É isso que está falando? Eu não sei como está a sua organização, de novo. Não sei como que funciona. Porque para te dar uma resposta, você tem que ter uma tabela bem organizada de tudo que você deve, qual o seu fluxo. Somente quando é empresa, tem que saber qual que é o seu fluxo de caixa. Tem que ver como está seu fluxo de caixa, de repente, olhando seu fluxo de caixa, consegue resolver o problema. Quando eu falo fluxo de caixa, todo mundo ok, sabe o que é? Quem não souber, fala aí, eu não sei o que é fluxo de caixa. Porque daí eu posso pegar um dia e fazer uma live somente falando sobre fluxo de caixa, para vocês entenderem o que é e como funciona, tá? Fluxo de caixa não significa que você está sempre no positivo, não, mas se você tem uma boa previsão do seu fluxo de caixa, você sabe o momento que você consegue, por exemplo, qual que é o momento que você vai precisar fazer um aporte no banco, ou melhor, fazer um empréstimo no banco, e quando você vai pagar esse empréstimo. Então, você tem que ter isso organizado, tem que ter um fluxo de caixa feito, tá? Então, faço as questões aí. Então, voltando aqui. Aí, o que acontece? Nesse ponto aqui, então, em 36 meses, você conseguiu esses juros aqui. Só que, se a gente voltar para o nosso problema que a gente tinha aqui, em 24 meses, você pagou de juros R$ 1.478,60. Ou seja, não vale a pena. Entendeu? O tanto que você está pagando de juros
Você pegou e conseguiu 310,99. Você ficou devendo aí, você ficou com negativo. Tá vendo? Você pagou mais, não compensa. O que compensa, então, nesse caso aqui, é esses R$ 250 que sobra para você por mês, que seja R$ 100, que seja 50, tá? Que seja 50. Compensa você simplesmente ir lá e pagar esse valor. Pedir para trazer a valor. Qual que é o valor presente aqui? O valor presente aqui é esses 1.955,60. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, Lucas, então sobrou R$ 250, o que eu faço? Faz o seguinte, ó, você pega 1.955,06, tira R$ 250. Aqui, ó, esse valor aqui. Esse aqui seria a sua nova conta. Então, quando você fizer isso, você chega lá, traz o valor presente, dá R$ 250 para o banco. Olha que interessante, ó. 1.705,06. Ele vai recalcular para você. As suas parcelas caíram, tá vendo? As parcelas caem. Então, agora, a próxima parcela não vai ser mais o 144, é 123. Você pagou o 123, sobrou dinheiro, você fez a mesma coisa, então você vai pegar esse valor menos 123, menos 123,57, ó, 581,49. Então, 1.581,49, cai ainda mais a parcela. Então, rapidinho, você vai saldando esse valor. O que o banco que você está atrelado, fazendo empréstimo para você, não pode mexer na taxa de juros, tá? Taxa de juros ele não pode mexer. Se você fizer uma portabilidade, tem até uma aula ao vivo falando sobre isso, uma portabilidade, se você faz a portabilidade, eles podem te dar outra taxa de juros. Mas quem faz o contrato com você não pode, por lei não pode, tá? Então, fica bem claro isso. Enfim. Então, o que acontece? Tem outra pergunta? Tá aí. Só um minutinho, Jair, eu te falo aqui, só para fechar a ideia. Então, já dá para ver que, ao invés de você acumular dinheiro na poupança, gente, não compensa nem Tesouro Direto, tá? Não compensa. Tesouro Direto, Tesouro Selic, ele paga 6,5% ao ano. Tá certo? Você está pagando aí está pagando juros 5% ao mês. Se você for fazer uma continha básica aqui de quanto isso aqui dá ao ano, você vai cair das... Ixi, sai. Já vai cair das pernas agora, quer ver? Vamos lá. Elevado a 12... menos 1, você está falando de quase 80% ao ano. Tá vendo? Isso aqui é muita coisa, gente, não compensa. Então, assim, se você tem um consignado, se você tem o empréstimo pessoal, o que for, o raio que o parta que for, cara, não compensa guardar o dinheiro. Paga o mais rápido possível. Sai disso, se liberta disso bem rápido, tá? Porque é muito pesado. Não compensa, tá certo? Então, assim, por isso que eu falei, quando me fizeram essa pergunta, eu falei, depende, porque, mas tá falando... Eu vou mostrar para vocês agora o caso de uma simulação em amortização constante, que é o empréstimo imobiliário. Esse tipo de tabela price aqui, isso aqui é utilizado para fazer empréstimo pessoal. Qualquer consignado, qualquer coisa que o valha, é assim que funciona, tá bom? É essa coisa aqui que funciona, essa dinâmica, essa matemática elementar aqui. Agora, aqui, quando a gente vai fazer empréstimo imobiliário, aqui no Brasil, os bancos utilizam esse sistema, chama sistema de amortização constante. Como que ele funciona, o sistema de amortização constante? Ele funciona da seguinte forma, ele é um pouquinho parecido com o anterior, só que a amortização agora, como está falando, o sistema de amortização sempre o mesmo, tá? Aqui, se você observar, a amortização vai mudando ao longo do tempo. Aqui, o que muda, tá? Vai ser, a amortização ela vai ser sempre a mesma. Como que ela é feita, essa ideia de amortização? Ela é feita da seguinte forma. Como que você calcula a amortização? Ela é assim, ó, isso serve para todo mundo, tá? Se eu fazer um financiamento qualquer aí, você pode fazer a simulação e ver quanto você vai pagar, tá bom? Por exemplo, se você vai fazer um empréstimo imobiliário de R$150 mil, pagando 10% ao ano, tá certo? 10% ao ano dá aqui 0,8% ao mês. Você vai fazer em 30 anos, dá em 36 meses. A amortização é calculada da seguinte forma, esses 416,67. Você pega o valor total e divide pela quantidade de parcelas, tá vendo? Isso aqui
é a sua parcela. E ela vai ser sempre a mesma. Então, eu peguei aqui, ó, 360 meses, são todas as parcelas são o mesmo de amortização. O que acontece? Como que vai funcionar essa amortização? Você foi lá, você fez um empréstimo, no mês zero caiu 150 mil reais na sua conta, você foi lá e comprou sua casa, seu apartamento, aquilo que você queria comprar como imóvel, terreno, tudo faz. Aí, o que aconteceu? Quando rodar o primeiro mês após você ter captado esse dinheiro do banco, vai rolar os juros, como eu falei para vocês, que esse juros vai estar relacionado à atualização do dinheiro no tempo, tá? É assim que funciona, atualizar o dinheiro no tempo, como se fosse o problema da inflação, para não me repetir aqui. Como que vai ser composta essa prestação agora? Essa prestação é composta da seguinte forma. Eu tenho os juros, então ele vai ser quem vai ser esses juros? Vai ser o valor que você pegou lá, 150 mil, vezes um mês que passou. Então, eu estou aqui no mês 1 do meu pagamento. Então, quanto de juros que eu estou pagando? Ah, estou pagando 1.196,12. Ok. Quanto da amortização? Ou seja, quanto desse saldo aqui que eu vou abater? Porque isso aqui eu estou pagando de juros. Quanto que eu vou abater desses 150 mil? Ah, 416,67. Jair, desculpa, voltei, lembrei aqui. Lucas, tem despesa, tipo registro de imóveis. Você não sabe quanto vai ser liberado, pode ser amanhã ou daqui 3 meses. Guarda ou aplica, aguardando essa despesa chegar. Deixa eu ver se eu entendi. Se você tem despesa com o imóvel, tipo registro de imóveis, legal. Tá. Você não sabe quando vai ser liberado o imóvel. Boa. Pode ser amanhã, daqui 3 meses. Tá. Cara, coloca na poupança. Melhor lugar, Jair. Poupança. Sabe por quê? Porque como você não sabe se é hoje, se daqui 1 mês, se daqui 3 meses, coloca na poupança. Qualquer outro tipo de aplicação, você vai pagar um imposto de renda muito alto nesse tempo, você entendeu? Se você colocar no Tesouro Direto, qualquer aplicação que você colocar de renda fixa, você vai cair dentro do percentual mais alto de imposto de renda, não vale muito a pena. Coloca na poupança. É melhor. Porque lá, assim que sair o dinheiro, você pega, mas guarda, mas poupa. Tá? Guarda esse dinheiro, porque você sabe que você vai ter essa despesa. Então já vai lá e vai guardando todo mês. Entendeu? E depois que você souber qual que é o montante, quando é registro de imóveis, tem as tabelas que você paga. E essa tabela depende de estado, tá? Dá uma olhada, porque varia de estado para estado. Depois tem os impostos de prefeitura, que também varia de prefeitura para prefeitura. Provavelmente no site da prefeitura da sua cidade vai ter, ou no site do registro de cartórios da sua cidade vai ter também. É tabelado, tá certo? Então, é fácil ver. Você vê mais ou menos quanto está o valor do seu imóvel, que você provavelmente já sabe qual que é o valor, vê qual que é o percentual, tá certo? E vai juntando essa grana para você guardar essa despesa. Isso é importante. Uma boa pergunta, por sinal. Só que você coloca na poupança. Não adianta aplicação financeira nenhuma. Poucos meses assim, você vai pagar muito de imposto de renda. Coloca na poupança, deixa lá, rende uns jurinhos e você se organiza bem, tá? Eu faria isso, pelo menos. Quando eu chamo de uma despesa esperada de curto prazo, ou seja, você sabe que vai acontecer aquela despesa num curto prazo, você não precisa nem gastar com taxa de nada. Coloca na poupança, no seu próprio banco, que sim, você não gasta nada. Espero ter respondido. O meu Facebook não aparece aqui, gente. Então, se alguém... Só com a Bel ali, a Bel vai falando para mim. Aí, o que acontece aqui, ó? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Voltando aqui, funciona assim. Então, essa amortização é constante, como eu falei para vocês. Tá aqui, de todo mês. Ele calcula os juros sobre o mês anterior que você tinha. Então, esse aqui foi o juros calculado. Essa parcela nada mais é que a soma dos juros mais a amortização. Então, você pagou essa parcela aqui nesse mês. Beleza. No próximo mês, no mês 2, você vai ter que descontar a amortização que você fez. Tá certo? Quando você pagou essa parcela aqui, você pagou essa amortização. Essa amortização você desconta do próximo mês, e sucessivamente. Tá certo? Então, aqui você vai descontando. E esses juros que você tem aqui, do mês anterior, então, essa parcela aqui, pode ver, que é o quanto você tinha, tá certo? Com relação àquilo que você está pagando de amortização, tá? E esses juros aqui, com relação ao mês anterior. Então, note o seguinte, agora o que vai caindo ao longo do tempo é os juros que você vai pagando, vai ficando cada vez menor,
e você vai e amortização constante. Tá vendo? Aí agora, olha que interessante. Vamos lá para o final da conta. A pancadaria é aqui. Quanto que você paga? Então, você tem que devolver, você pegou 150 mil, tem que devolver 150 mil para o banco, ou para a financeira, tanto faz, tá? Você devolveu 150 mil. Só que em 36 meses, você pagou de juros 215 mil, quase 216 mil. Ou seja, total, você pagou 360 mil reais. Aí a pergunta aqui novamente é, poxa, compensa eu juntar dinheiro nesse tempo todo, ou quitar mais rápido as dívidas? Vou mostrar para vocês. Se você for pensar somente nos juros, tá aqui a resposta. A resposta é essa. Se eu colocasse se eu pegasse 250 reais e colocasse na poupança durante 24 meses, na taxa de juros que eu tenho hoje, tá? Eu chegaria com juros de 99 mil. Quase 100 mil reais eu teria somente de juros feito na poupança em 30 anos. Só que você teria pago aqui 215. Então ainda você teria tomado na sua cabecinha, você teria tomado uma tarraqueta de 116 mil. Ou seja, não compensa. Uma coisa que compensa fazer, tá? Você novamente quitar e quitando. Ou seja, chega no banco e fala, traz a valor presente, pega o meu valor presente, que é o valor aqui no caso nessa célula que eu tô, que você está vendo aqui, ele traz a valor presente para você, você vai lá e dá 250. Quando isso acontece, ele vai recalcular tudo, as parcelas vão ficando menores. Uma coisa que eu sugiro, que eu acho que não compensa fazer, tá? Mas isso é a minha visão. Tem gente que gosta de fazer, eu não uso essa estratégia. Tem gente que gosta de fazer o seguinte, pegar o dinheiro e ir pagando as parcelas de trás para frente. Eu não gosto disso. Certo? Eu prefiro trazer a valor presente, quitar e diminuir meu valor de parcela. O que é valor de trás para frente? É assim, eu tenho 500 reais, eu vou lá e pago aqui mais uma parcela. Eu pago essa última parcela aqui de 419. Só que todas as outras vai continuar pagando esses juros absurdos. Então é muito melhor você ir lá, tirar do saldo principal e pedir recálculo. Você vai pagar menos. Acho que, não sei, tá? Acho que fica meio evidente isso, enfim. Certo? Mas tem gente que prefere. Isso é uma estratégia que dá para fazer. Uma outra estratégia que dá para fazer é a seguinte, que agora ela é sensível na seguinte maneira. Imagine assim, ó, olha essa situação. Isso é uma situação que passa a maioria dos brasileiros que financiam casas, tá? Você fala assim, tá, eu financiei a minha casa de tal maneira que eu consigo ter uma parcela que cabe dentro do meu orçamento. E essa parcela consome, por exemplo, 20% do meu orçamento. Dá um exemplo aqui, tá bom? Consome 20% do meu orçamento. Pô, bacana, legal. Esses 20% do meu orçamento que eu pago, me sobra uma grana interessante, me sobra mais 20% para conseguir poupar, por exemplo. Aí a pergunta que eu tenho para essa pessoa é, tá, você pode poupar desde que você não tenha, você pode poupar desde que você não tenha um fundo de reserva. O que é isso? Imagine assim, ó. Imagina que a pessoa viva da seguinte forma, então. Ela não tem... O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva, eu falei nas aulas anteriores, é aquela grana que você tem para você conseguir se manter um ano, pelo menos, de todos os seus gastos fixos, sem problema, se tudo der errado na sua vida. Então, se você perdeu o emprego, faliu, quebrou, não sei o que, você tem que ter um fundo de reserva. Então, tem uma pergunta aqui, acho que foi, deixa eu ver. A Beatriz Santos. Beatriz, pergunta para você, depois você responde aí para a gente. A senhora fez fundo de reserva quando a sua empresa estava voando, maravilhosa lá, voando seu voo de cruzeiro, você ganhando um monte de dinheiro, aquela coisa toda. Você fez o fundo de reserva para se sustentar numa hora como essa? Eis a pergunta. Deixa eu ver. Aqui o Jair. Jair pergunta o seguinte. Qual empréstimo é mais vantajoso? Bancário ou pela construtora no caso de imóvel novo? Ô Jair, é o seguinte, a construtora não faz empréstimo, quem faz empréstimo é o banco, ela vai pegar de qualquer forma do banco, tá? Porque o que acontece é o seguinte, somente empresas cadastradas pelo Banco Central e pela CETIP, enfim, pelo sistema financeiro do país que podem fazer empréstimo, tá bom? Então, assim, se ela tiver algum cadastro, daí ela nem é mais uma financeira, ela não é nem uma construtora, ela tem que ser registrada como uma financeira e tem que ter um banco por trás liquidante, não é tão simples assim, tá certo? Então, geralmente, quando você faz isso, é porque tem uma financeira por trás. Mas o que eu posso falar para você, olha as taxas de juros e veja o que compensa, se no banco ou pela financeira. Não tem uma resposta boa, assim, é A ou B. Você tem que fazer análise, tem que pegar lá, ver qual a taxa de juros o cara está te cobrando,
ver se... Vou te dar um exemplo. Quando eu financei meu apartamento, eu comprei na planta aqui, eu pagava a entrada, né, que você tem que dar aqueles 30% de entrada e tal, eu pagava por mês, os 30 meses antes de entrar no apartamento, enquanto eles constroem. É sempre assim que funciona. Para eles poderem fazer isso, eles têm que fazer um... Eles têm que estar atrelado a eles a um banco ou uma financeira. No caso, aqui, quem estava fazendo para mim era o Itaú, porque a construtora trabalhava com o Banco Itaú, o Banco Itaú que fazia isso. Apesar de eu pagar um boleto para eles lá, eles tinham... Quem estava por trás, dando o suporte de liquidação e custódia, eram eles. Entendeu? Então, assim, não pode... E aí você tem que ver juros, tá? Então, se mais vantajoso, bancário pela construtora. Então, de novo, veja os juros e veja as propostas, tá bom? Eu posso ir amortizando o valor menor que o valor presente a cada mês? Pode, foi o que eu falei aqui. Você pode pegar simplesmente e chegar no banco e ver quanto que eles aceitam. Alguns aceitam, alguns não, tá certo? E eu falo isso porque alguns aceitam, alguns não, pelo seguinte: existe um custo de operação dentro do banco para ele fazer esse recálculo, tá? Ele vai ter que parar uma pessoa para ir lá, aceitar, fazer a conta para você. Não é uma coisa muito automática, não. A gente pensa que é tudo automático e não é bem assim que funciona a vida, tá, gente? Tem muita gente que trabalha em banco, inclusive eu, e tem bastante coisa automatizada, mas nem tudo é automatizado. Por mais que você tenha alguns simuladores, alguns bancos fazem alguns simuladores online, mas na hora que você vai bater o martelo mesmo e falar, peraí que daqui tantas horas chega o seu boleto, essas coisas assim, porque pessoas vão olhar, pessoas vão ver, tá certo? Pessoas vão conferir se está tudo certo, se pode fazer ou não, se está dentro da política do banco. Tem esses casos assim. Mas pode, cara, vai de negociação, conversa com o banco. Muitas vezes você vai por simulador, o simulador não aceita, tá? Alguns simuladores que eu já vi, eles não aceitam amortizar valores menores do que a amortização constante deles, lá e fala umas coisas assim, é a política do banco. Mas muitas vezes, se você levando um papo para o seu gerente do banco, ele faz para você. É negociar, tá? Como eu falei, de novo, eu não tenho uma certeza. Quem trabalha em sistema financeiro aí, ou trabalha em empresa, sabe que é negociação o dia inteiro. Você vai negociar com tudo, tá bom? Você vai ter que fazer negociações. Aí, espero que tenha respondido. Voltando aqui um pouquinho, o que acontece? Como que funciona, então, a ideia aqui? Vamos supor lá que a pessoa pegue... Uma coisa interessante é quem tem fundo de garantia, tá? A cada 2 anos, quando você vai fazer o financiamento de um imóvel, você utiliza o fundo de garantia. E, pelo amor de Deus, utilizem o fundo de garantia, tá? Pelo amor de Deus, o fundo de garantia rende 3% ao ano, tá certo? É a menor taxa de juros do Brasil, é ridícula, menos que a inflação, 3% ao ano, aquela porcaria rende. Então, se você tem a oportunidade de usar para comprar um imóvel, faça-o. Não vai deixar lá para resgatar. Vou deixar aí para resgatar no final da minha vida. É péssimo, cara. Porque não rende nada. É péssimo. É um investimento maluco. Não faz isso. Pega essa coisa, utiliza, compra o seu imóvel. Tá? Compra, utiliza esse dinheiro. Porque, afinal de contas, o imóvel no final vai render muito mais do que se você deixar o dinheiro lá. Qualquer coisa rende mais que deixar o dinheiro lá, né? Se pegar aquele dinheiro para comprar cerveja e sair vendendo, vai ser muito mais lucrativo do que lá, margem maior, né? Então, o que acontece? Vou fazer aqui. Vamos supor que você pague 12... Depois, quando você faz um financiamento, depois de 24 meses, você pode utilizar o FGTS. Então, quando você chegar aqui, nesse caso, olha, nossa, redondinho, 140 pau, 140 mil, você pode usar o FGTS. Vamos supor que o seu FGTS lá apresentou para você 30 mil. Então, agora você chega, pede o valor presente, 140 mil, chega lá no banco, fala que você quer aportar, você aporta mais 30 mil, vai sobrar 110. A hora que sobrar 110, ele vai chegar aqui e vai jogar o quê? 110 mil para os senhores. E vai refazer a conta de novo. Tá? E aí tem 2 opções que geralmente ele dá. Ele dá fazendo, diminuindo o valor da parcela, tá certo? Ou diminuindo o valor do tempo. Mas por que isso, Lucas? Porque ele não pode mexer na taxa de juros, gente. Tá? Isso aqui é proibido por lei. Você tem 2 opções. Se você não mexe na taxa de juros, você mexe no tempo. Se você mexe no tempo, acontece 2 coisas.
ou se o tempo fica o mesmo, você dilui as parcelas, tá certo? Então você vai diluir as parcelas, porque a amortização cai e tudo mais, tá? Ele fica aquilo ali. Aí você fala assim, não, eu quero diminuir o meu tempo. Tudo bem, você quer diminuir o seu tempo, e então o que vai acontecer é que as parcelas vão aumentar. É só você fazer o seguinte, se você diminuir aqui, ó, vai ser 360 meses, eu coloco aqui para 15 anos, 15 vezes 12, isso aí, dá 180 meses, tá vendo, ó, a parcela fica maiorzinha do que estava antes. Aqui deu 1.488, só que aqui eu estava dando para 360, tá vendo? Cai a parcela. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é o seguinte, pessoal, como a parcela ela fica menor, ela começa a caber cada vez mais no seu bolso. Então, você pode aí usar uma estratégia que é a estratégia que eu utilizo. Eu faço assim, ó. Eu vou juntando uma grana todo mês, tá certo? Em paralelo com o FGTS da gente, tá? Então, eu tenho lá o FGTS e eu tenho uma grana que eu vou juntando todo mês, tá? E aí, como é uma grana que você vai a cada 2 anos, então você pode pegar uma rentabilidade melhor. Tesouro direto, um CDBzinho que dê coisa melhor. Pega uma renda fixa para você não tomar na cabeça, tá? Porque esse dinheiro você vai ter que usar. Não vai ser um dinheiro que... E aí você junta em paralelo. Então você dá o FGTS, roda 2 anos e você junta aqui um valor durante 2 anos. De repente você consegue de uma vez dobrar o valor. Quando você dobra o valor que você tinha no FGTS, vamos supor, meu FGTS depois de 24 meses apareceu 20 mil reais. Se você tiver uma boa estrutura, você junta mais 20 mil, sensacional. Você tem 40 pau, você reduz ainda mais o valor presente. Então você vai quitando essa parcela mais rápido. Tá? Quanto mais rápido, quanto mais você for aportando ali, mais rápido você quita. Mas, de novo, quando que eu recomendo fazer isso? Principalmente quando é financiamento imobiliário, como eu falei. Você montar um fundo de reserva para 12 meses. Entendeu? Monta um fundo de reserva para 12 meses, que eu expliquei já como faz. Deixa esse fundo de reserva bem forte para você, esse valor. Deixa ele armazenado num lugar que, se der algum problema na sua vida, você pode retirar desse fundo e pagar a parcela, por exemplo. Tá? Isso é importante. Tá? Porque os juros em cima de uma coisa dessa é muito alta. Porque os juros vai ser muito pesado. Além dos juros serem altos, tem mora, tem o caramba 4, começa a ficar muito pesado. Então, era isso daí. Outra coisa, um detalhe importante que eu ia falar sobre aqui essas aulas, para quem não estava, eu vou ver se eu vou conseguindo fazer as lives no YouTube para gente, tá? Estou mexendo em umas estruturas aqui, aprendendo algumas coisas de computação. Outro ponto todas as aulas vão ficar no YouTube durante 15 dias. Então, essa aula aqui, ela fica lá, ela vai ser exposta em breve, até o final dessa semana a minha esposa acaba editando essa aula aqui, deixando ela bem bonitinha, e ela coloca essa aula lá no YouTube e vai ficar no Facebook. Elas ficam 15 dias. Depois de 15 dias, elas saem. Então, quem quiser assistir de novo, tem 15 dias para acontecer. Todas as lives que estão no YouTube, elas vão começar a sair do ar a partir do dia 24. Então, quem quiser assistir todas as lives que está lá falando todas as coisas, outras 16, tem até o dia 24 para assistir. Tem aulas longas, aulas mais curtas, mas todas elas são estruturadas com matemática para poder entender o que está acontecendo. Então, em resumo, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Não existe um certo e errado quando você fala de finanças, investimentos, empréstimos, quitação e tudo mais. Até mesmo a pessoa que caiu em dívida, ela não ela está totalmente errada de fazer isso. Não, ela passou por algum problema, não soube se estruturar, não é essa questão de certo e errado. O que eu sempre recomendo é monte estruturas na sua casa de organização financeira, tá? Tem aulas minhas, tem e-book que você pode pegar aí no link, é só entrar e pegar esse e-book. Se ele não tiver nesse link especificamente, entra lá no blog, no nosso site, primeira página do nosso site, tem todas as coisas que a gente está produzindo, lá tem um e-book bem explícito lá. Você entra lá, coloca o e-mail, pega o e-book, vai pro seu e-mail. Só você coloca seu e-mailzinho, dá entra no seu e-mail, vê lá, vai estar o link, baixou, tranquilo, é muito fácil fazer isso, tá? E o e-book tá bem bacana, assim, por sinal. O que acontece, pessoal?
novamente, então, entre pagar uma dívida e guardar dinheiro, a palavra depende o que você vai, como está a sua situação no momento. Então, esse depende, você vai analisar como vai estar a sua vida financeira, tendo uma boa organização, tendo algo bem estruturado, e depois de ter essa organização, você consegue fazer planejamento. Então, é isso que tem que deixar claro para todo mundo, tá bom? Que, assim, eu não gosto de coisas muito determinísticas. E quando falo determinísticas, no seguinte sentido, é assim ou é assado? Puta, cara, a finança depende muito de cada um, depende do momento de cada um, depende da vida de cada um, depende de quanto a pessoa ganha, o que ela gasta, o momento de vida que ela tá. Você pega uma família, puta, tem 2 filhos, filho pequeno, gasta pra caramba. O cara tem que ser uma pessoa extremamente organizada, ele pode nem conseguir guardar dinheiro, mas ele é uma pessoa que tem suas contas em dias, tá? Ou ele é uma pessoa que sabe que, de repente, ele vai precisar emprestar um dinheiro do banco, mas ele tem condições de pagar aquilo, tá certo? O problema se torna quando as pessoas começam a fazer dívidas em cima de dívidas desesperadamente, não sabem o que fazer. Cara, aí fica complicado, tá? Aí fica complicado. Mas, geralmente, sai do controle quando não tem o controle. Se você tiver o controle, você consegue sair de qualquer problema, tá bom? Sabendo, mapeando, vendo. E não precisa fazer em tabela Excel não, tá, pessoal? Eu faço em tabela Excel porque eu trabalho com Excel há muitos anos. Desde 1995, eu acho. Eu trabalho com Excel, então eu acabo fazendo. Mas você pode montar todas as coisas com papel, lápis e uma calculadora. Não mata ninguém, tá certo? Não mata ninguém, tá? É só você pensar assim. Eu sempre repito aqui. As empresas, computadores, celulares, essa porra toda que existe hoje, ela existe hoje. Se você voltar a 10 anos ou a 15, não existia nada disso. E as pessoas continuavam tendo a sua vida financeira. E as empresas aqui no Brasil, até a década de 80, mais ou menos, final da década de 80, mais ou menos, computadores não existiam. Era tudo no papel, lápis e máquina de escrever. Então assim, existiam as coisas. Tá? Não é, puta, mas eu não sei mexer no Excel. Não precisa mexer no Excel. Se você sabe usar com uma calculadora, tem lápis e papel, você resolve a sua vida. Tá? Então, é isso que tem que deixar bem claro para vocês, tá certo? Quando mais para frente eu vou acabar entrando, isso vai ao longo das aulas, ao longo da vida aí, eu vou entrar em questões de investimento, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ações, as porra todas aí, e tem algumas coisas de ações que é bem interessante que eu estava lendo. Tem cálculos para fazer preço de ações e tudo mais, mas tem muita gente que consegue precificar muita coisa simplesmente de cabeça, sem precisar fazer cálculo. Então, mostra que o ser humano consegue fazer coisas interessantes sem precisar de grandes tecnologias, tá? Gente que fica complicando muitas vezes a vida. Bel, perguntas? Dúvidas? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma pergunta, dúvida, críticas? Alguém tem algum tema que queira falar para a próxima aula? Eu posso falar sobre fluxo de caixa. A Jane está aí ainda? Jane, você está aí? Manifeste-se. Fala um oi. Sim, estou. Ninguém tem dúvida? Bom, pessoal, então é isso. Podem compartilhar. Ela fica 15 dias no ar, a live, tá certo? A partir de hoje. Depois ela vai estar no Facebook também. Perdão, ela vai entrar no YouTube também, tá certo? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem aí em cima, tá certo? Quem quiser fazer inscrição via e-mail, também tem. Pode colocar, eu mando muita coisa por e-mail para as pessoas, tá certo? Muitas dicas, muito texto, enfim. A minha vertente aqui é trabalhar com pessoas que estão endividadas, ensinando a estruturar como fazer e sempre pensando na vertente de educação financeira. Então, aqui, se você estiver esperando um milagre, não tem milagre. Se você estiver esperando conhecimento para você resolver seus problemas, conhecimentos aplicáveis, tá aqui no lugar certo. Tá? É simples, olha como é simples. Conhecimento aplicável, assista essas aulas, tá certo? Me acompanha. Ah, eu quero um milagre. Não tem. Não faço, não sou milagreiro, tá certo? Eu não sou milagreiro, então não sei o que fazer. Tá? Então, o jogo é esse. Gente, muito obrigado por hoje, então. Semana que vem voltamos, tá certo? Mais ou menos às 9 horas. Se não dá, tem uns probleminha aí. Então, lá pelas 9 a gente tá aparecendo aqui, tá certo? E se for no YouTube, aí a gente começa, eu vou ver se eu te coloco lá umas interações. Esse eu ia falar para vocês. Muito obrigado a todos, pessoal. Fui!